Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24 e versículo 37. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Já quero agradecer a tua presença por aqui e quero lhe pedir um favor para se inscrever no nosso canal para que possamos continuar produzindo mais e mais conteúdos e abençoando muitas pessoas com a palavra de Deus. Também convido você a deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante sobre o arrebatamento dos escolhidos. E para isso então nós vamos usar por referência o capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que fala ali sobre esses acontecimentos, né? Então, o capítulo 24 de Mateus, nós temos aqui a profecia acerca do arrebatamento dos escolhidos, o arrebatamento da igreja. É um evento que deve acontecer. Então, nós vamos responder aqui algumas perguntas e, com isso, elucidar algumas dúvidas que você venha a ter acerca do arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos escolhidos. A primeira pergunta, então, é: quando que isso vai acontecer? O versículo 36 do capítulo 24 de Mateus responde essa pergunta. Quando que o arrebatamento deve acontecer? Vamos ler então essa referência, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, esse versículo deixa bem claro que o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus. A exclusividade de saber o dia e a hora está reservada a Deus Pai. É bem verdade que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas Jesus deixou evidente aqui no capítulo 24 que é possível nós sabermos a proximidade desse evento maravilhoso, que é o arrebatamento. Vamos conferir o texto? Versículo 32 nos diz assim, olha: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ainda o versículo 33 nos diz assim, olha: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, veja que Jesus ele cita aqui a figueira. Quando a figueira está se renovando e as suas folhas estão brotando, é fácil entender que o verão se aproxima. Então, Jesus fala que existem alguns sinais. Quando começarem a acontecer esses sinais, é para entendermos que está próximo, que está às portas o arrebatamento dos escolhidos. Agora, que sinais são esses? Vamos ver quais as referências que falam dos sinais que se aproxima o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos escolhidos. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 24, diz assim, olha: porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, se levantar nação contra nação, reino contra reino, terremotos e fome em vários lugares, isso é um sinal. Será que isso tem acontecido nesse mundo nos últimos anos? É claro que nós estamos vivenciando isso. Mais um versículo 9, diz assim, olha: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Será que existe perseguição em alguns países daquelas pessoas que seguem a Cristo, que professam o nome do Senhor Jesus? Claro que nós temos perseguições. Ainda hoje muitas pessoas morrem por professar a sua fé em Jesus. Esse é outro sinal.
Mas nós temos mais sinais. O versículo 10 diz assim, olha, nesse tempo muitos hão de se escandalizar-se, trair-se e odiar-se uns aos outros. Ainda o versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São realidades que estamos vivenciando e isso anuncia o arrebatamento dos escolhidos. Então aqui fica bem evidente, o dia e a hora não podemos saber, mas através dos sinais nós podemos identificar. O próprio Jesus falou, né? O versículo de número 33, que esses sinais, quando começarem a acontecer, sabei que está próximo, que está às portas, o arrebatamento. Então, quando acontecerá? Não sabemos, mas podemos identificar a proximidade desse evento maravilhoso. Entendido então? Agora, a próxima pergunta que iremos responder é: como que vai acontecer o arrebatamento? Eu chamo a tua atenção para o versículo 31 que diz assim, olha, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vemos o versículo 31 diz que os anjos, eles vão reunir os escolhidos de uma extremidade à outra da terra. E com o soar da trombeta farão isso. E eu entendo aqui que somente os escolhidos, não são todos que vão ouvir o toque da trombeta, mas somente os escolhidos de Deus ouvirão o toque da trombeta. Como que vai acontecer o arrebatamento? Vamos continuar respondendo. O versículo que nós lemos aqui no início nos diz assim, olha, o versículo 37, que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele segue, versículo 38, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vejamos, o que Jesus ele quer nos mostrar com essa comparação com os dias de Noé? Ele quer dizer que o mundo vai estar na sua normalidade, a vida vai estar acontecendo dentro da normalidade. Então veja, lá nos dias de Noé, estava tudo normal para eles, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, então estava tudo normal, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio sobre a terra. Assim vai ser o arrebatamento. As pessoas vão estar o mundo vai estar dentro da sua normalidade, comprando, vendendo, negociando, projetos, né? E tantas coisas, anunciando, tantos eventos que o mundo promove, vai estar tudo dentro da sua normalidade, entendeu? Então não vai haver um aviso prévio. O arrebatamento vem no momento em que o mundo não vai estar esperando, vai estar todo mundo envolvido com seus negócios, com seus afazeres do dia a dia. Esse será o cenário do arrebatamento que Jesus está dizendo. Mas a partir do versículo 40, o texto aqui continua elucidando como que vai acontecer o arrebatamento. Vamos ler então? Versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 41. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então esse é o evento, é assim que vai acontecer o arrebatamento. É claro, a regra aqui não é um vai ser levado, outro vai ser deixado. Qual é a regra? A regra é que vai ser retirado desse mundo os escolhidos. Se 2 estiverem no campo e os 2 forem escolhidos, esses serão retirados.
né? Então a regra não é um vai, outro fica. Não. Quem que vai? Somente os escolhidos de Deus. Quem que fica? Aqueles que não optaram pela salvação, aqueles que rejeitaram o Senhor e escarneceram acerca do arrebatamento. Então, um será tomado, outro será deixado. Não é somente 50%, não. São todos aqueles que foram comprados e lavados no sangue de Jesus, os escolhidos de Deus, que fazem parte do povo de Deus. Não vai ser no dia do arrebatamento a escolha. A escolha começou a acontecer desde que Jesus morreu na cruz. Ela aconteceu no passado, ela continua acontecendo hoje, e até Jesus voltar, muitas pessoas se decidirão em servir a Cristo e se tornarão escolhidos dele. E o arrebatamento vai ser um evento só para buscar aqueles que já são escolhidos de Deus. Entendido então essa parte, vamos para a terceira pergunta. Qual a garantia que o arrebatamento irá acontecer? Confira comigo o versículo de número 35, que diz assim, olha: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, nesse versículo 35, Jesus dá a garantia que isso vai acontecer. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Todas as profecias bíblicas, elas irão se cumprir, inclusive a do arrebatamento. Jesus dá a garantia: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E diante dessas palavras maravilhosas de Jesus acerca do arrebatamento, isso aqui é uma profecia bíblica que está muito próxima de se cumprir. Então, Jesus termina deixando uma recomendação para o seu povo, para os escolhidos de Deus. Qual que é essa recomendação? Ela está no versículo 32, que diz assim, ó: portanto, vigiai. Essa é a recomendação. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que o vosso Senhor vem. Então, nós que somos povo de Deus, nós devemos atentarmos para essa recomendação do nosso Salvador. Estarmos vigilantes, porque nós não sabemos a hora que o nosso Senhor vem. Então, que nós não venhamos a colocar o nosso coração nesse mundo a ponto de nós não desejarmos o céu e esperarmos o arrebatamento. Vamos seguir a nossa vida normal, vamos conquistar o que devemos conquistar nesse mundo, mas sabendo de uma coisa, que nós não somos daqui, que de uma hora para outra nós vamos ser arrancados desse mundo pelo fato do arrebatamento dos escolhidos e estaremos para sempre com o Senhor. Se você ainda não recebeu Jesus no teu coração, você pode receber Jesus e passar a esperar o arrebatamento, e nesse dia maravilhoso você fará parte da Igreja de Deus e será arrancado desse mundo para estar com o Senhor. Se você deseja fazer isso, confesso com seus lábios: eu recebo Jesus no meu coração e me arrependo de todos os meus pecados e creio que o sangue de Jesus é poderoso para me perdoar de todos os pecados. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e nós esperamos esse evento maravilhoso, que é o arrebatamento dos escolhidos. Senhor, eu oro em favor desta pessoa que está recebendo o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Pai querido, Pai santo, dê graça e dê força, abençoa a família. Senhor, nós estamos aguardando, vigilantes, e esperamos esse dia tão maravilhoso, que é o retorno do nosso Senhor, que vai nos levar para estar juntamente contigo para todo o sempre. Nós te pedimos, nós agradecemos e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém.
Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e ativar o sininho das notificações. E também você é o meu convidado a deixar aqui nos comentários, né? O que você pensa desse evento tão maravilhoso que breve irá acontecer, que é o arrebatamento dos escolhidos. Deus abençoe a sua vida!